Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Negócio fechado no Flamengo. Reunião amanhã deve definir a contratação de Léo Ortiz para o Flamengo. E mais, quarta-feira, depois da manhã, podemos ter a estreia de um jogador como titular. É isso mesmo. Hoje, notícia em primeira mão, hein? Hoje, o nosso lateral esquerdo, Ayrton Lucas, ficou na academia e o Matias Vinha treinou entre os titulares. Fez o treino tático, se preparando para o jogo de quarta-feira. Além do mais, jogador também foi regularizado no bid no dia de hoje. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a vocês para que metam o dedo no like. Rapidinho, agora, rápido, sobe esse like. E, claro, inscrevam-se no nosso canal Flamília da Nação, canal Resenha da Flamília. Posso contar com você? Nosso objetivo de batermos 150 mil ainda até o final de março. Vamos rodar a vinheta e depois da vinheta um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, negócio fechado no Flamengo e uma novidade que nós iremos trazer aqui para vocês nesse momento. Prestem atenção que essa notícia que nós iremos dar nesse momento não foi publicada, a notícia completa, nos veículos de comunicação até agora. Vocês sabem, está sendo noticiado, Mateuzinho está indo para o Corinthians. Flamengo cedeu, Corinthians vai pagar ao Flamengo 4 milhões de euros pelo jogador. 4 milhões de euros será a operação total da venda do Mateuzinho para o Flamengo. E o Flamengo também, e aí a novidade, aí a informação exclusiva que nós iremos trazer para vocês aqui no canal Flamília da Nação, o Flamengo vai ter o direito de prioridade na contratação do jogador atacante do Corinthians, Yuri Alberto. Aí vocês vão me perguntar, pô, Fábio, o Flamengo está contratando o Yuri Alberto? É um jogador que está vindo para o Flamengo? Gente, não é isso. É um jogador que o Corinthians pensa em vender, porque caiu em desgraça com a torcida pegando muito no pé do jogador, que até fez um gol na última rodada, na derrota de 3-1 do Corinthians, mas o Corinthians aceita propostas e o Flamengo vai ter o direito de ter prioridade quando o Corinthians vender o Yuri Alberto. Por exemplo, o Internacional acenou com a possibilidade de pagar 60 milhões de reais para contratar o Yuri Alberto, levar o Yuri Alberto de volta para o Colorado, para o Sul. E aí o Corinthians teria que consultar o Flamengo perguntando se o Flamengo cobre a oferta. Se cobrir, o Flamengo levaria o jogador. É um jogador ainda jovem, um jogador que muitos não gostam. No entanto, o Flamengo tem a preocupação de, na janela de meio do ano, perder um de seus atacantes, Gabriel ou Pedro. E aí começa já a analisar o mercado e o nome do Yuri Alberto sempre foi o nome que o Flamengo sempre teve em seu radar como um jogador que interessava ao Flamengo. É claro que nada ainda acertado, muito pelo contrário, mas nessa venda do Mateuzinho, o Yuri Alberto, o Flamengo garantindo o direito de prioridade no caso do Corinthians, ou seja, quando o Corinthians quiser vender o jogador, terá que oferecer ao Flamengo primeiro, tá? Bom, a gente vai falar aqui também uma notícia importantíssima. O Flamengo, no jogo de ontem contra o Vasco, o Flamengo teve um desfalque sério, cara, que comprometeu, inclusive, a atuação da equipe dentro de campo. O Flamengo teve que improvisar, colocar o Varela na lateral esquerda, e o Vasco explorou muito bem isso, né? Principalmente nos cruzamentos à área. O lateral esquerdo do Vasco, o Lucas Piton, principalmente no primeiro tempo, ele chegava muitas vezes ao fundo para poder fazer aquele cruzamento
e o atacante do Vasco, ele caía nas costas do nosso lateral esquerdo, no caso do Varela, que tem esse defeito, né? É ruim na bola aérea, e ele explorava esse cabeceio o tempo inteiro nas costas do Varela. Bom, o Ayrton Lucas, por conta de uma gastroenterite, foi vetado, e o Flamengo não tinha ainda, na ocasião, o Matias Vinha para poder jogar. Hoje, Matias Vinha foi regularizado, teve o nome dele publicado no BID e já pode fazer a sua estreia. E mais do que isso, uma notícia importante que nós estamos trazendo para vocês também em primeira mão, Matias Vinha treinou entre os titulares do Flamengo e deve ser o titular da equipe no jogo contra o Botafogo da próxima quarta-feira. Claro que se o Ayrton Lucas se recuperar, treinar amanhã, pode ser que o Tite mantenha, pegue o Matias Vinha e o coloque no banco de reservas. No entanto, no treino de hoje, Ayrton Lucas ficou apenas na academia, Flamengo que se reapresentou hoje à tarde, e o Matias Vinha fez o treinamento tático com os demais jogadores participando com desenvoltura desse treinamento tático, já um treinamento preparando-se a equipe para enfrentar a partida do Botafogo, a partida contra o Botafogo. Jogo este importantíssimo. Gente, o Flamengo está em sexto na tabela de classificação do Campeonato Carioca. Não é nenhum desespero, mas faltam apenas 5 rodadas. Então, assim, o Campeonato Carioca ele é curto, é tiro curto. Se você cochilar, você corre o risco de ficar de fora e seria uma das maiores vergonhas da história do Flamengo. Claro que vale destacar que o Flamengo tem um jogo a menos, mas da maneira que o Flamengo está jogando, meu amigo, o Flamengo corre o risco de perder ponto contra qualquer adversário. Acho que você concorda comigo. A partida do Flamengo ontem foi terrível, uma partida horrorosa. O Flamengo não teve destaque individual. Vou botar aqui o Léo Pereira, né? O Léo Pereira, ele se destacou num lance que o VAR certamente anularia. O jogador do Flamengo foi empurrado de forma assintosa pelo atacante vascaíno, e ele acabou sendo bacana, porque o juiz acabou dando seguimento, né? E o Léo Pereira tirou uma bola de forma espetacular em cima da linha e acabou salvando também, no segundo tempo, um outro lance em cima da linha. Então, por conta desses 2 lances, que foram os 2 principais lances de perigo do jogo e foram do Vasco, essa é a verdade, o Léo Pereira acabou se destacando. No mais, o Flamengo foi ruim coletivamente, o Flamengo não se acerta, não consegue se encontrar dentro de campo, é um time espaçado, um time que não tem a organização tática comuns nos times do Tite. Acho que a gente pode aqui criticar o Tite em tudo, e eu mesmo tenho várias ressalvas em relação ao Tite, como técnico da seleção brasileira, técnico do Brasil na Copa do Mundo. O cara me tira um Vinícius Júnior num jogo decisivo contra a Croácia, quer dizer, um absurdo, mas os times dele, sempre foram times muito bem compactados, times organizados. E, cara, no Flamengo isso não tá acontecendo. O Flamengo começou muito bem contra o Vasco ontem, os primeiros 20 minutos o Flamengo dominou o jogo, parecia que ia ganhar com muita facilidade, só que aconteceu o efeito 2023. Exatamente como acontecia no ano passado. O Flamengo começava bem as partidas e depois ia igual um balão japonês, descendo, caindo de produção e simplesmente parava de jogar. Aconteceu isso no jogo de ontem e o Flamengo não teve destaques individual, principalmente no setor ofensivo. Todo mundo jogou muito mal. O Arrascaeta talvez um pouquinho acima dos demais, porque com a bola nos pés era o jogador que representava mais perigo para a defesa adversária, e sem a bola também se movimentava bastante para poder gerar o espaço para receber essa bola em profundidade e encaixar um bom ataque da equipe do Flamengo. Agora, tirando isso, o Flamengo não apresentou nada. O Flamengo não tem evolução. Eu sei que é um processo gradativo, evolutivo, conforme disse o técnico Tite, mas e aí? Quando nós vamos atingir pelo menos uma performance de melhora daquilo que a gente vinha acompanhando do nosso Flamengo? Chega jogador, sai jogador, tudo bem que foi um só, mas jogador de muita qualidade, e o Flamengo não consegue jogar bem. Aproveitando, galera, queria dar essa dica para vocês. Betano tá aqui. A Betano está dando para vocês a oportunidade de você fazendo o cadastro, e o cadastro é gratuito. Você tem aqui o código Flamília, você clica no link que está na descrição, preenche o cadastro gratuito, e aí no seu primeiro depósito você vai ganhar
exatamente até R$ 500, um bônus de até R$ 500 de acordo com o valor que você colocou. Sendo que além desse bônus, você vai ganhar mais R$ 20 que eles vão lhe dar para você poder apostar. Você vai ganhar o bônus e mais 20. Quer moleza melhor do que essa? Betano! E eles vão dar mais uma molezinha pra gente, galera. Quem se cadastrar na Betano com o código FLAMILIA irá participar de um sorteio de um manto sagrado oficial. Somente os que se cadastrarem. Somente quem for lá, fizer todo o cadastro e colocar o código FLAMILIA. Cara, é uma oportunidade única. Não é todo mundo que vai fazer, hein? Acho que talvez 50, 100 pessoas façam. Cara, olha a oportunidade que pode estar na sua mão para você ganhar uma camisa que é cara, é belíssima, mas é muito cara e vai chegar na sua casa. Faça o cadastro no link que está aqui embaixo. Principal tema da live, do vídeo. Teremos live daqui a pouquinho, às 21 horas, iremos debater todos esses assuntos. Reunião amanhã deve definir a contratação do jogador do zagueiro Léo Ortiz. Léo Ortiz conversou no sábado com Pedro Caixinha, técnico da equipe do Bragantino, e pediu para não jogar. Ele disse textualmente: não estou com cabeça para permanecer no Bragantino. Minha cabeça está lá no Flamengo. Eu não consigo encontrar o equilíbrio necessário para poder entrar em campo e jogar. Claro que se houver uma determinação, um pedido seu, eu entro em campo e vou jogar. No entanto, eu queria ele passar isso. E o Pedro Caixinha, que vem cobrando da diretoria do Bragantino contratações, ele quer que a equipe se reforce. Ele se reuniu ontem com o dirigente do Bragantino e pediu a liberação do Léo Ortiz. Pediu para acelerar esse processo para que o jogador seja logo negociado e com esses recursos, com esse recurso financeiro, possa investir em novas contratações, que o Bragantino possa contratar novos atletas. E amanhã está marcada uma reunião da diretoria do Flamengo com representantes do jogador a fim de fechar essa contratação. A expectativa é essa, é que amanhã seja o dia em que conclua, enfim, esta novela, que eu sei que o Flamengo, nesse caso específico, a gente aqui que critica muito a diretoria, mas nesse caso o Flamengo está agindo correto. A gente não pode, na minha opinião, agir de forma afobada, atabalhoada, porque tudo que o Bragantino quer é isso, é perceber o desespero do Flamengo em acelerar esse processo, querendo contratar jogadores e aí perder, acabar pagando mais do que vale o jogador. Enfim, amanhã teremos um capítulo final, pelo menos essa é a expectativa em relação Léo Ortiz, Flamengo, e a expectativa de que esse capítulo final tenha um desfecho favorável para o Mengão. Tenhamos um final feliz. E o Flamengo partirá, depois dessa contratação do Léo Ortiz, para novas contratações. O Flamengo pretende ter mais 2 ou 3 atletas ainda nessa janela do início do ano. Aliás, daqui a pouquinho vai acontecer uma reunião do Conselho de Futebol, o Conselhinho, para tratar desse último mês da janela e detalhes dessa reunião nós iremos trazer na nossa live de daqui a pouco. Fiquem ligados porque nós vamos trazer, inclusive, nomes que estão sendo debatidos nesse momento no Conselhinho, na reunião do Conselhinho do Futebol, que acontece todas as segundas-feiras. Valeu? Deixa o seu like, clica aqui embaixo no botão vermelho, inscrevendo-se no nosso canal Família da Nação e vem com a gente para a nossa live das 21 horas, que hoje vai pegar fogo, certamente. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras. Tchau, tchau.